Imagina só, mover uma cidade inteira pelo deserto. E detalhe, sem nenhuma tecnologia moderna. Hoje, vamos mergulhar num plano mestre da antiguidade que é, sério, uma aula de logística e design de informação. Vamos entender como foi possível manter uma nação inteira em movimento. A pergunta é gigantesca, né? Como é que se organiza mais de 600 mil pessoas num dos ambientes mais inóspitos do planeta? Não se trata só de sobreviver, mas de criar uma comunidade inteira funcional e móvel. Como eles conseguiram? E aqui está a dimensão da coisa, 603.550 homens. E olhe, isso contando apenas os homens de guerra. Se a gente adicionar mulheres e crianças, a gente está falando de uma população de mais de 2 milhões de pessoas. Isso não é um acampamento, é uma metrópole ambulante. A logística por trás disso é, nossa, algo épico. Para a gente entender essa façanha, vamos analisar o plano passo a passo. Primeiro, a estrutura do acampamento, depois o seu centro, as 4 grandes divisões, a ordem da marcha e, no final, o que todo esse desenho revela. Vamos lá. Bom, a base de tudo é uma ordem bem simples, mas poderosa. Cada um acampa debaixo da bandeira da sua família. Só essa regra já transforma o que poderia ser uma multidão caótica numa comunidade organizada, onde todo mundo tem o seu lugar e a sua identidade. Mas essa organização não surge do nada. Para entender o layout, a gente precisa primeiro olhar para o coração do acampamento, o ponto central de onde toda a estrutura se expande. E no centro de tudo ficava a tenda da congregação. Ao redor dela, como guardiões, acampavam os levitas. Eles não eram contados como soldados, a função deles era outra, proteger e administrar esse núcleo sagrado, que era o centro espiritual e administrativo de toda a nação. Com o centro definido, o acampamento se abre em 4 direções. Vamos montar essa cidade móvel, começando pelo leste e dando a volta no núcleo central. A leste, de frente para o nascer do sol, ficava a maior e mais importante divisão, a bandeira de Judá. Eles não só tinham a maior quantidade de homens, como também tinham a honra de marchar na frente, liderando a nação inteira. O que chama atenção aqui é a precisão. Como dá para ver, cada tribo, debaixo da bandeira de Judá, tinha seu próprio líder e um censo exato. Nada, absolutamente nada, era deixado ao acaso. A organização ia até o último detalhe. Somando tudo, eles formavam uma força de mais de 186 mil homens. Pensa nisso. Só a vanguarda já era um exército formidável por si só. Agora, seguindo em sentido horário, a gente chega ao lado sul do acampamento. Aqui encontramos a segunda grande divisão, a bandeira de Rubens. No flanco sul, o mesmo princípio se repete. As tribos de Ruben, Simeão e Gade formavam o segundo exército, cada uma com sua liderança e seu censo bem definidos. Essa consistência era o que garantia que todo mundo soubesse seu lugar e sua função. O contingente do sul somava mais de 151 mil homens. A gente já passou de 300 mil soldados e ainda nem chegamos na metade do acampamento. É impressionante. Continuando nosso tour, chegamos ao lado oeste, de frente para a tenda da congregação. Essa era a posição da 3ª divisão, a bandeira de Efraim. A oeste, encontramos as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. A estrutura consistente é notável, né? Liderança clara e contagem meticulosa em todas as divisões. Essa padronização era a chave para manter a ordem. O total aqui passa de 108 mil homens. É o menor dos 4 exércitos, mas, ainda assim, uma força maior do que muitos exércitos da época. E, finalmente, a gente completa o círculo no lado norte do acampamento com a última divisão. Esta é a bandeira de Dan, que tinha um papel estratégico crucial. As tribos do norte, sob a bandeira de Dan, tinham uma função vital. A posição delas no acampamento não era aleatória de jeito nenhum. Ela definia o papel delas como a retaguarda, a proteção de todo mundo durante a marcha. Com um total de mais de 157 mil homens, a formação está completa. Agora, temos uma cidade-fortaleza perfeitamente organizada em torno do seu centro sagrado. E aqui está a genialidade do plano. O layout do acampamento não era só para quando eles estavam parados. Era um projeto feito para o movimento. O jeito que eles acampavam era exatamente o jeito que eles marchavam. A lógica da marcha era impecável. Imagina a cena. Judá, a vanguarda, saía primeiro, abrindo o caminho. Logo atrás vinha Ruben. No coração da marcha, como um tesouro protegido, a tenda da congregação avançava, com exércitos na frente e atrás.
Efraim vinha em seguida, e Dan fechava a formação, agindo como a retaguarda, garantindo que ninguém ficasse para trás. Então, o que a gente pode tirar desse plano todo? 4 coisas se destacam. Precisão, para não ter caos, hierarquia, para ter liderança clara, um lugar para todo mundo, garantindo a união, e proteção, com centro sagrado sempre seguro. E o mais importante, isso não foi só um plano no papel. O texto confirma que foi executado à risca. Assim armaram o arraial, e assim marcharam. A ordem foi implementada com sucesso total. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Quando a gente vê uma organização tão detalhada, o que isso revela sobre a identidade de um povo? Talvez a ordem não seja só sobre logística, né? Talvez seja sobre criar um propósito em comum.